Agora, Mili Lacombe, eu quero te ouvir sobre isso, sobre o que disse o Cuca, mas você estava atentamente ouvindo a entrevista enquanto nós já nos preparávamos para entrar no ar, e ele voltou a falar do tema. Não sei se ele voltou a falar do tema com algo relevante ou não, você conta pra gente, e também queria te ouvir sobre o caso Cuca, antes da gente falar da parte esportiva da coisa. Vamos lá, gente. Assim, vamos prosseguir com cuidado, né? Como diz a traseira do caminhão. Ele falou assim depois, duas coisas que me chamaram a atenção. Ele falou assim: se é que aconteceu a respeito do caso. Isso na segunda pergunta. Eu não lembro quem fez a segunda pergunta, mas eu lembro que a pergunta começou assim: desculpa eu voltar ao assunto. Então, estava todo mundo muito reverente ao Cuca lá, né? A primeira pergunta, ela foi meio genérica, e o Cuca teceu lá os comentários dele, e a segunda, ele falou essas duas coisas, se é que aconteceu, e depois é difícil para a gente, né? Para ele, é difícil para a gente lidar com isso. Então, algumas coisas que eu senti disso que o Cuca falou, né? Ele, obviamente, se preparou para falar sobre o tema. Ele estava calmo, ele estava falando que respeita as causas, que vai respeitar, porque ele também tem mulher, tem filha, coisas que até hoje ele não havia dito, né? Outras coisas que me chamaram a atenção. Ele começa dizendo assim, gente, eu não lembro direito, né, de nada daquela noite, né? Mas ele descreveu o quarto com perfeição. Ele descreveu bastante bem o quarto. E era um quarto em L, segundo ele, né? Que na segunda resposta ele falou que ele estava numa parte do quarto que supostamente ele sugeriu que ele estava numa parte do quarto que não tinha acesso ao que estava acontecendo ali. Ele também falou assim: ato sexual com vulnerável. Gente, assim, ato sexual com uma criança de 13 anos chama pedofilia. Chama isso. Não dá para fugir disso. Infelizmente, não dá para fugir disso, né? Então, assim, coisas que eu gostaria de ter perguntado para ele se eu tivesse lá. Até anotei aqui, eu vou ler para vocês. Ele deu a entender assim que ele estava no quarto, mas não estava no quarto. Ele é o Cuca de Schrödinger, né? Aquele gato da física que estava vivo e estava morto. Ele estava no quarto, mas não estava vendo. Não estava nem sabendo o que os caras estavam fazendo com a mocinha. Basicamente era isso. Exatamente. Então, uma assim, vaga lembrança foi o termo que ele usou. Uma vaga lembrança. Eu não vi até o final, tá? Mas eu não sei se essas perguntas foram feitas, eu imagino que não. Assim, Cuca, ato sexual com uma criança de 13 anos chama pedofilia. Você se horrorizou depois que você soube que a menina tinha 13 anos e que houve um ato sexual ali onde você estava? Eu estou considerando a hipótese dele, tá, gente? Eu não estou nem indo na mais grave de todas, pela qual ele foi condenado. Vamos considerar a hipótese dele. Então, você se chocou com isso? Você disse que você não lembra de mais nada, né? Você descreveu o quarto com perfeição em L. Você estava no quarto, mas não viu uma menina ser estuprada, então? Foi isso? Ou ato sexual? O que houve de fato, Cuca, naquela noite? O que houve de fato? Quando a menina saiu do quarto e você entendeu o que tinha acontecido, você se preocupou com ela? Depois que você soube, porque você ficou preso um mês, então você soube exatamente o que aconteceu. Você tentou saber o estado em que a menina estava? Você chegou a saber que, segundo o jornal Der Bund, um jornal de Berna, numa matéria feita 2 anos depois, a menina tentou cometer suicídio? Você soube que ela ficou com transtornos mentais? O que você sentiria se a sua filha, aos 13 anos, fosse convidada por 4 homens para entrar num quarto? Como você lidaria com isso? Então, assim, eu acho que é muita coisa que a gente deveria ter abordado e não foi abordado, tá? O que a gente tem de fatos aqui? O Corinthians contratou para treinador um homem condenado pelo envolvimento no estupro de uma menina de 13 anos. Isso é um fato. Acho que ninguém vai discordar disso que eu acabei de falar, né? Estamos todos de acordo com isso? É um fato, lógico. É fato. Corinthians contratou como treinador um homem condenado pelo estupro, pelo envolvimento no estupro de uma menina de 13 anos, tá? Isso é um fato. Não há como a gente escapar disso. Eu ouvi ontem a minha amiga, que eu amo, Marília Ruiz, dizendo aqui que a palavra da vítima importa. De fato, a Marília tem razão, a palavra da vítima importa, e o Cuca reforçou hoje aqui. A vítima não o identificou. O que eu argumentaria nessa hora?
Em casos de estupro coletivo, é comum que a vítima não se lembre direito do rosto de quem praticou. Ou de todos, né? Ou de todos. A gente está falando de uma criança de 13 anos. A gente está falando de uma criança de 13 anos. Eu nem sabia disso, mas enfim, exato. Então, isso só piora as coisas. Eu fui estuprada muito mais velha do que ela. E eu sei que a gente não lembra de muita coisa. A gente apaga. Não dá para lembrar, não dá para suportar. Então, o que a gente está vendo... Agora, o que eu queria dizer mais uma coisa. Desculpa, eu vou me alongar só um pouquinho, Júlio e rapazes. Por favor, Miriam. Não é sobre o Cuca isso. Por isso que eu dei o título assim, o Cuca não é um monstro. Não é sobre o Cuca isso. Quem deveria estar dando a entrevista é o Duílio. O Cuca não ia falar nada de diferente do que ele já disse. Quem deveria estar dando a entrevista é o Duílio, porque não é sobre o Cuca. E ele começa dizendo isso. Esse assunto é um assunto pessoal. Não, não é. Esse assunto é um assunto nosso, das mulheres e de todas as pessoas que querem viver num mundo decente. Porque com 11 anos a gente sai na rua e a gente já ouve cantada. Nossos corpos são sexualizados quando o peito começa a nascer. É sobre isso esse assunto. Se você contrata como treinador alguém que já foi condenado pelo estupro de uma pessoa de 13 anos, isso não é sobre a contratação. Isso é sobre o que você diz sobre a torcida feminina que você tem. Que o Cuca mesmo falou, 53%. Então é assim, não pega nada escrotizar a mulher nesse mundo. Não é nada. E quando o Cuca diz assim, eu não fiz nada, eu acredito que ele acredita nisso, gente. Não é nada. Não é nada. Você juntar os amigos, 20, 22 anos, tem uma mulher ali, chama ela para o quarto, faz uma farra. Acabou, vamos fazer um pacto aqui. Não é nada. Deu azar que eles foram presos. Mas os homens que estão me ouvindo agora, por favor, parem para pensar nas suas vidas. Quantas vezes isso já aconteceu? Era comum, tudo bem, vamos fazer o recorte do tempo. Era comum lá em 87, muito mais do que agora, não se falar sobre isso, ou jogar na chave do é aceitável, gente, segue o jogo, é mulher, mulher tá aí para isso. A gente mudou, não mais. Mas a gente tem que olhar para o que aconteceu lá com a lente de hoje. Não a lente de lá. Hoje a gente já sabe. Então, assim, eu acho que quem deveria estar dando a entrevista é o Duílio. O Cuca não é sobre o Cuca. O Cuca é o menos responsável por estar lá agora. Ele tem direito a ser empregado, claro que ele tem. Ele está aí, ele vai trabalhar. Quem assume a responsabilidade de contratar alguém, como você falou ontem, eu acho, Júlio, o pacote, né? O pacote é pesado, é o Corinthians. Quem tem que dar entrevista é o Corinthians. Eu comprei a camisa a respeito às minas. Eu estou me sentindo uma imbecil. É humilhante para a gente que é mulher. Não é sobre o Cuca, é sobre o que o Cuca representa. Ele representa os nossos abusadores. É isso que a gente ouve quando ele fala, é isso que a gente vê quando ele aparece. Pra gente é traumático. Eu vi a entrevista inteira com taquicardia. E eu sei que eu não sou a única mulher que viu a entrevista inteira com taquicardia.